Somos a EGCLIA. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo, trabalho e sua família. Meu nome é Antônio, e hoje nosso bate-papo é sobre como limpar sofás. Esse móvel, tão comum e símbolo de conforto e bem-estar, tem sua importância nos ambientes residenciais e corporativos, sendo a limpeza dele um tema importante para a sua durabilidade e saúde. Um episódio para entender como e por que devemos limpar os sofás. Ele foi destinado a você, profissional da limpeza ou responsável pela coordenação das atividades de apoio em sua empresa. Espero que goste também de um pouco da história dos sofás e seus tipos, pois aqui também adicionamos esse conteúdo. Ao finalizar o material, peço sua atenção para nos classificar no seu agregador de podcast, de modo que mais pessoas possam receber esse material. Nosso podcast dessa semana é um oferecimento das marcas de papéis sanitários, o Pit Paper, e do site limpezaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. Depois de longos períodos de trabalho, nada melhor do que repousar num sofá confortável. Sinônimo de conforto e descanso, o sofá também ajuda a compor os ambientes, decora o recinto e permite que as pessoas tirem uma pausa enquanto tomam um café, seja em casa ou em espaços empresariais. Por conta disso, manter o sofá limpo e bem cuidado é essencial para garantir a saúde de quem o usa, além de prolongar sua durabilidade. No entanto, a limpeza de sofá é cercada de dúvidas sobre qual produto para limpeza pode ser utilizado. Especialmente de acordo com os materiais de que ele é feito, como couro, tecido, material sintético. E, principalmente, sobre como limpar o sofá de maneira correta. Afinal, o processo de limpeza precisa ser feito de modo a não danificar, manchar ou prejudicar de alguma forma a sua conservação. Para esclarecer essas dúvidas e ajudar na limpeza de sofás residenciais e comerciais, preparamos este podcast. Acompanhe e aprenda como limpar e como conservar por mais tempo o sofá em sua casa ou empresa. Se preferir ler o material desse podcast, ou mesmo assistir a vídeos que mostram os processos de limpeza, acesse nosso site e digite na barra "Como limpar sofás", e o artigo com os vídeos aparecerá para você. Para realizar uma limpeza eficaz e segura do sofá, é preciso seguir alguns requisitos básicos com o produto para limpeza de sofá. Caso contrário, o móvel pode sofrer com manchas e danos que vão comprometer sua aparência, vida útil, além de não higienizar propriamente. De acordo com especialistas, o mais recomendado é realizar a limpeza de sofá semanalmente, enquanto no caso de limpezas pesadas, é indicado realizá-las no intervalo de 1 ano, por meio da contratação de uma empresa especializada, que pode até ser você, caro ouvinte. Veja algumas orientações básicas de como limpar sofá. Nada de misturas de produtos químicos ou ingredientes caseiros. Siga as instruções do fabricante do produto de limpeza. Faça a limpeza periódica. Use panos de microfibras limpos. Use aspirador de pó com filtros de qualidade. Antes de iniciar o processo de limpeza, teste o produto em local não visível, a fim de validar a compatibilidade entre o produto de limpeza e o sofá. Coloque para lavar as capas de almofada, caso existam. Um ponto fundamental a se destacar é que, como qualquer tipo de limpeza, a frequência de uso e exposição às intempéries deve determinar o plano de limpeza. Em termos mais práticos, significa que sofás, que tenham uso baixo, apenas limpeza de poeira já basta como principal método de limpeza. No entanto, com o uso mais frequente, certamente a gordura corporal vai ser transferida para sua superfície, sendo assim a limpeza úmida e molhada ganha maior importância. Agora, iremos indicar procedimentos de limpeza de sofá em diferentes materiais. Acompanhe. Como limpar sofá de madeira. Realizar limpeza seca com pano de microfibra e limpeza úmida, com detergente ou multiuso de limpeza leve, como o nosso limpador garro-oxiativo. Evite passar lustra móveis quando a madeira for envernizada, pois tal produto somente irá deixar a madeira carregada de lustra móveis, sem função de proteção efetiva. Como limpar sofá de couro? Em sofás de couro, a recomendação para conservação e limpeza é higienizar semanalmente,
ou a cada 2 ou 3 dias, com um pano seco de microfibra para remover as sujeiras superficiais. Além disso, a cada 15 ou 30 dias, é indicado limpar o sofá de couro, com uma esponja umedecida em água e um pouco de sabão de cocô, ou ainda, o OptiClean, detergente neutro, especialmente desenvolvido para a limpeza de artigos, utensílios e demais superfícies laváveis. Esfregue o couro e, depois, use um pano seco para remover o produto e a sujeira. E se o sofá for de material lavável, como corino, corvim, tecido plastificado ou plástico? Como limpar? Em materiais laváveis, a limpeza de sofá deve ser feita como se fosse uma superfície de mesa de escritório, ou seja, utilizar um pano úmido, com baixo volume de água, com uma solução de água e detergente neutro. A nossa empresa indica o Garrox Ativo, um multiuso que limpa, alveja, desengordura e desinfeta. Como limpar sofá de tecido? Para aumentar a durabilidade de sofás de tecido, a recomendação é sempre realizar a impermeabilização do móvel, escolhendo uma empresa especializada. Além disso, os sofás de tecido devem ser escovados e aspirados com frequência, entre diária a semanal, a depender do nível de uso. Se o tecido for camurça, a dica é usar um pano levemente umedecido em água e, dependendo da sujeira, acrescentar detergente neutro, tipo Neutro Best. Já nos sofás de suede, chenille ou jacquard, pode-se utilizar detergente neutro, tipo Neutro Best ou Garrox Ativo, com uma escova de cerdas macias para limpeza frequente. Importante destacar que é fundamental seguir as recomendações de limpeza do fabricante e evitar misturas de produtos químicos e caseiras que podem danificar o móvel e prejudicar nossa saúde. Uma maneira de aumentar a vida útil do sofá é realizando o processo de impermeabilização, que nada mais é do que a aplicação de um produto que garante o fechamento das fibras do tecido, bloqueando a passagem de líquidos para o interior do estofado. A impermeabilização deve ser feita apenas por empresas profissionais que utilizam um sistema seguro para aplicar o produto sobre todo o móvel. A impermeabilização resulta em vantagens como maior durabilidade, pois a impermeabilização do sofá protege o estofado, aumentando consideravelmente sua vida útil. Ela evita manchas, pois o processo garante que o sofá fique livre de manchas causadas pela penetração de líquidos e outros produtos. Também reduz a presença de micro-organismos, uma vez que a impermeabilização do sofá também é aliada no combate à proliferação de fungos, ácaros e bolor, pois impede que a umidade atravesse a superfície do estofado, evitando a criação de um ambiente favorável aos micro-organismos. Independentemente do modelo ou material, é fundamental ressaltar que a manutenção de estofados com produto para limpeza de sofá evita ácaros, traças, fungos, e previne o aparecimento e agravamento de doenças e alergias cutâneas e respiratórias. A limpeza de sofá é responsável também por afastar até mesmo insetos, como baratas e formigas. Limpeza e saúde estão interligadas e formam um elo de compromisso essencial, com o bem-estar e a proteção de pessoas e meio ambiente. O sofá também precisa estar limpo para eliminar o contato e as chances de contaminação por micro-organismos. Muitas doenças relacionadas ao sistema respiratório estão associadas à presença de fungos e ácaros nos objetos. Segundo pesquisa realizada pela Unicamp, foram encontradas uma concentração de 40.000 ácaros por grama de poeira entre sofá, tapete e cortina. Para efeito de comparação, a presença de 500 micro-organismos por grama de poeira já é suficiente para causar crise alérgica, com sintomas como a falta de ar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, a ocorrência e a piora no quadro de pessoas com problemas respiratórios podem estar diretamente ligadas à falta de higiene nos lugares em que elas moram ou trabalham. Por isso, em 2013, a OMS divulgou uma cartilha sobre doenças respiratórias, na qual relacionou o surgimento de doenças respiratórias com a ausência de práticas de higiene e limpeza nos ambientes em que os pacientes convivem. Desse modo, é bastante clara a relação de limpeza de sofás e carpetes sendo uma questão de saúde. Agora, iremos entender melhor como os ácaros, presentes em alta quantidade em tecidos e objetos da casa, podem prejudicar a nossa saúde. Embora invisíveis, os ácaros são grandes vilões causadores de alergias e pertencem à classe dos aracnídeos, assim como os carrapatos.
Os ácaros tidos como domésticos são os principais responsáveis por causar doenças alérgicas nos seres humanos, como rinite, asma alérgica e dermatite atópica. Esses seres microscópicos, que têm como um de seus habitats favoritos os colchões, tapetes, almofadas, sofás, bonecos de pelúcia e roupas de camas e se dão muito bem em lugares úmidos. Basicamente, alimentam-se de escamas de pele humana e de animais e são verdadeiras pragas domésticas, pois se reproduzem rapidamente. 1 metro quadrado de um tapete em uma residência pode conter até 100.000 ácaros. Mas, além dos próprios micro-organismos, os excrementos dos ácaros e os ácaros mortos ficam dispersos no ar, em uma poeira fina, que pode ser facilmente inalada, levando às alergias. Em função disso, uma das recomendações para evitar alergias é, justamente, a limpeza periódica de colchões, cobertores, sofás e travesseiros. Além de abordar a limpeza, preparamos aqui um material que explica quais as características de vários tipos de sofás. Espero que goste. Vamos lá! Sofá canapé. Trata-se de um tipo de sofá ornamental de 3 lugares, feito de madeira esculpida, com assento estofado, braços e encosto. O modelo foi criado no século XVIII, na França, durante o período do reinado de Luís XV e Luís XVI. Sofá chaise longue. O modelo também é conhecido como espreguiçadeira, pois é um tipo de sofá que permite que a pessoa relaxe com as pernas estendidas, oferecendo bastante conforto. Sofá recamir. Parecido com o chaise, mas com encosto em ambas as extremidades. Possui, geralmente, uma cabeceira mais alta e suavemente curvada em um dos lados. Era conhecido como sofá de desmaio, já que era a peça posicionada próxima às escadas para socorrer as mulheres que, com frequência, tinham dificuldades para respirar por conta do uso do espartilho. Sofá do tipo divã. Famoso pela presença em consultórios de psicologia e psicanálise, este modelo tem nome de origem persa, divã, vindo do Oriente Médio, especialmente no período do Império Otomano. Trata-se de um sofá acolchoado sem encosto, cujo braço, mais elevado e inclinado, serve para apoiar a cabeça. Sofá namoradeira. Sofá pequeno, com assento para 2 pessoas, feito para comportar as mulheres do final do século XVII e seus vestidos volumosos. Com o passar do tempo, o modelo virou o lugar oficial para o namoro de jovens casais na sala de estar. Sofá futon. Um sofá de origem japonesa, o futon é composto por um colchão recheado de algodão ou lã, sob uma estrutura de madeira que, se articulada, pode virar cama. Sofá-cama. Extremamente versátil, o sofá-cama se popularizou, sendo uma ótima alternativa para residências mais compactas que pedem por artigos mais funcionais. Depois da parte ligada aos tipos de sofás, vou aproveitar e lhe apresentar um material sobre a história do sofá. Fica comigo que você vai gostar! De acordo com o que se tem de registros, a origem dos sofás remonta aos antigos sultões, dos países árabes, que teriam sido os primeiros a utilizar o móvel como um verdadeiro trono. Ao contrário das cadeiras convencionais da época, eles acrescentavam almofadas e panos para que ficassem ainda mais confortáveis. Em ainda outras teorias e registros históricos, é de que os antigos egípcios já utilizavam um móvel semelhante ao sofá, mas não tão confortável e voltado para o descanso em relação ao usado pelos árabes. Mas, segundo historiadores, os responsáveis pela popularização do sofá foram os romanos. Na Roma antiga, o sofá era conhecido por triclinium, e ficava disposto na sala de jantar, onde somente homens da classe alta podiam se recostar, alimentar e conversar com os convidados. Saltando no tempo, após a Revolução Industrial, o uso do sofá se popularizou e hoje está presente em grande parte das casas e espaços comerciais, se tornando um item de decoração e conforto democrático, já que existem inúmeros modelos, feitos de diferentes materiais e comercializados em uma ampla faixa de preços. E com o passar do tempo, o sofá evoluiu e ganhou novas formas, texturas, recortes e estruturas, sendo também uma peça de design, a ponto de, inclusive, estar entre os vencedores do Salão Design, na categoria Desafio da Tecnologia Embutida, deste ano. O destaque foi para o sofá maré,
uma criação assinada por Marta Manente, que chegou a ser usada na edição do Big Brother Brasil do ano passado. O sofá chamou atenção pela estrutura de alumínio que proporciona baixo peso, facilitando o deslocamento dos módulos. Por fim, em nosso podcast, apresentamos como aliado na limpeza e manutenção de sofás, o produto Garra Oxiativo. À base de peróxido de hidrogênio, o Garra Oxiativo foi especialmente desenvolvido para a limpeza e desinfecção de todos os tipos de superfícies laváveis, agindo rapidamente na eliminação de vírus e bactérias nocivos à saúde humana. Ele facilita os procedimentos de limpeza profissional, pois é um produto hiperconcentrado e muito versátil, que pode ser usado em todas as superfícies laváveis, praticamente, sem qualquer restrição. O Garra Oxiativo também pode ser utilizado como um restaurador de superfícies amareladas e encardidas. Para a praticidade na limpeza, tão fundamental nas rotinas de espaços comerciais e industriais, o produto é embalado em frascos plásticos descartáveis e possui um dosador automático em sua tampa, capaz de realizar a diluição em até 3 taxas de dosagem. Ele é recomendado para as seguintes tarefas e tipos de limpeza: limpeza de todos os tipos de superfícies laváveis, limpeza de tapetes, carpetes e estofados, remoção de mofos e bolores em pisos, azulejos e outras superfícies, desinfetante em tapete sanitizante ou tapete pedilúvio, remoção de manchas em tecidos. Em razão de sua formulação, a base de peróxido de hidrogênio, torna-se desnecessário a ação mecânica agressiva, uma vez que a sujeira fica mais fácil de ser removida após a aplicação do Garra Oxiativo. Isso garante um alto poder germicida, bactericida e de limpeza. Pois bem, chegamos ao fim do nosso podcast, com você sabendo um pouco mais sobre como limpar sofá e quais produtos utilizar no momento da limpeza. E até mesmo, aprendendo um pouco sobre a história do sofá, né? Até nosso próximo podcast. Obrigado pela audiência.